tudo bem com você? Estamos aqui para fazer mais uma reflexão sobre as lições do Evangelho, onde iremos encontrar reflexões que possam, de alguma forma, auxiliar na melhoria da nossa qualidade de vida, no nosso crescimento espiritual, para que nós possamos trilhar os passos aqui na vida física, na Terra, com um pouco mais de brandura, com um pouco mais de calma, com um pouco mais de luz em nosso caminho. Hoje nós vamos falar sobre o Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 12, um trecho retirado do livro Evangelho por Emmanuel, um livro maravilhoso, de uma coleção muito boa do nosso querido irmão Saulo César, da editora FEB, e este trecho deste livro, ele também já foi retirado de outro livro. Então no final nós vamos ver as considerações, mas é importante nós aproveitarmos a reflexão sobre o tema proposto por Emmanuel. Naturalmente, fará grande diferença na nossa vida se passarmos a aplicar esses ensinamentos. O tema hoje é temas da prece. Assim também fazei vós a eles, pois esta é a lei e os profetas. Mateus capítulo 7, versículo 12. Temas da prece. Roga a Deus te abençoe, mas concilia-te cada manhã com todas as criaturas e com todas as coisas, agradecendo-lhes as dádivas ou as lições que te ofertem. Então, já nesse primeiro parágrafo, nosso irmão Emmanuel nos convida a uma primeira reflexão quando nós rogamos as bênçãos de Deus na prece que fazemos pela manhã, ou à noite, ou durante o dia, os momentos que nós paramos para fazer as nossas rogativas ao Senhor, que a gente procure, além dessas rogativas, fazer a nossa parte. Todas as manhãs a gente buscando reconciliar com aquelas pessoas ou com as situações que enfrentamos. E quando ele fala reconciliar, é porque houve um desentendimento, uma não conciliação de pensamentos. Então que a gente faça essa conciliação agradecendo as boas coisas que nos foram trazidas pelas pessoas ou ainda as lições que elas nos oferecem. Porque muitas vezes uma situação de desconforto, uma discussão, um mal-estar, algumas palavras ríspidas, nada mais são do que lições a nos serem oferecidas por irmãos abrindo o coração naquele momento. Então nós devemos agradecer a Deus as bênçãos e procurar reconciliar a cada manhã os nossos sentimentos perante as pessoas. Reconciliar significa que também perdoarmos, Então oferecer a nossa parte de perdão àquelas pessoas, mesmo que ela tenha falhado conosco, mesmo que ela tenha nos ofendido, nos feito mal, maldade no sentido de ofensas, que a gente possa pegar essas ofensas e colocarmos como lições para o nosso crescimento, onde a pessoa tocou-nos profundamente, a gente reflete e busca utilizar aquilo para se transformar, para melhorar. E aí nós buscamos essa reconciliação através do perdão espontâneo. Pede saúde, evitando brechas para a doença. Quando ele nos fala para pedirmos saúde, nós vamos pedir a Deus que nos ajude para que a nossa saúde se mantenha bem ou melhore se ela não estiver bem. Mas devemos evitar as brechas que nos levam às doenças. Naturalmente, aprendemos desde pequeninos que quando resfriado devemos evitar gelado, friagem, coisas nesse sentido. Para se manter a saúde, não se faz diferente. É necessário que façamos
a nossa parte, evitando as brechas. O que nos leva a uma saúde debilitada? Os vícios, naturalmente, né? As situações de desequilíbrio, mas mais do que ainda isso, o que nos leva a uma saúde mais deficiente são os nossos pensamentos. Não devemos deixar de levar em consideração o velho ditado mente sã, corpo são. Se nós deixarmos nossa mente em perturbação, nossas atitudes doentias, a falta do entendimento para com o próximo, do perdão, isso abrirá brechas em nosso organismo físico para que a saúde se debilite, porque nós vamos fazer com que o nosso organismo sofra as ações daqueles momentos intempestivos, né? De raiva, de rancor, de tristeza. Então nós não devemos deixar essas brechas tomarem conta de nós, mesmo já estando em estado de saúde de alguma forma prejudicada. Não é porque a saúde já se prejudicou que a gente não pode melhorar. Podemos melhorar. Se estamos pedindo saúde, Deus nos dará saúde. Mas é importante que façamos a nossa parte. Ele diz: solicita proteção, amparando os irmãos de experiência cotidiana, dentro dos recursos que se façam possíveis. Então, a gente pede proteção para nós, mas a forma mais próxima de Deus para que a gente receba proteção é que também possamos proteger, possamos amparar aqueles que nos servem na experiência física, como familiares ou não, que sejam amigos, vizinhos, colegas de trabalho, pessoas que passam por nós nas vias públicas. Se nós buscarmos sempre estar amparando aos que estão em nosso redor, não levar a nossa vida como quem de uma forma egoísta, como quem não vê o que acontece com o outro, se levarmos a vida sempre ao ponto de estarmos servindo, sem dúvida nenhuma a solicitação de proteção que fazemos a Deus também nos é trazida junto com essas ações. Nesse momento não há nem a necessidade de pedirmos proteção, porque se estamos amparando, Deus naturalmente irá nos amparar também, porque sabe que estamos ali fazendo o nosso melhor. Ele diz: espera a felicidade, criando a alegria do próximo. Então, se nós queremos ser felizes, não podemos levar situações infelizes aos que estão em nossa volta. Uma carantonha, um motivo de esbravejamento, uma forma de ser sempre pessimista, não vai criar felicidade no próximo, portanto, não irá criar felicidade em nós mesmos. Busquemos a felicidade, vamos olhar a vida com outros olhos, de outra maneira, ainda que as nossas situações de prova e de dor sejam difíceis, ainda que as nossas provas sejam para nós gigantescas aos nossos olhos e na realidade, nós podemos mudar esse quadro trabalhando com a felicidade. A felicidade que levamos ao nosso semelhante através de um sorriso, de um abraço, de uma palavra amiga, de um bom dia feliz, reflete em nós mesmos. Se levantamos durante o primeiro alvorecer e já iniciamos o dia, no amanhecer, de uma forma rude, com a cara fechada, não vamos criar um dia feliz para nós. Não vamos criar um dia alegre. Precisamos fazer do nosso dia feliz, primeiramente dentro de nós. Levando a alegria ao próximo, naturalmente estaremos com alegria em nós mesmos. Procura as luzes do saber, distribuindo-as no auxílio dos que te rodeiam. Então, é muito importante aprendermos as lições do Evangelho, aprendermos uma forma de trabalhar, um cuidado especial com alguém ou com alguma coisa. Aprendermos e distribuirmos esse aprendizado aos que estão em nossa volta. Se buscarmos fazer a nossa parte, aprendendo,
naturalmente seremos servidores dessa felicidade, desse bem, que é o de ensinar. Então, nós poderemos ajudar aos que estão em nossa volta se tivermos elementos para isso. E os elementos serão encontrados a partir que buscamos aprender um pouco mais, algo a mais. Busca o Evangelho, busca aprender uma coisa nova na vida, uma atitude diferente daquela que está habituado. Aprenda e distribua isto em forma de ajuda, de alegria ou até mesmo ensinando aqueles que estão em nossa volta. Busca melhorar o nível de conforto em tua existência material, apoiando os companheiros de humanidade para que se elevem de condição. Então, o conforto material é para cada um de nós uma necessidade básica. Sem dúvida nenhuma, todos nós devemos ter o conforto material de que necessitamos para o nosso crescimento espiritual, para viver a nossa experiência física. Mas esse conforto na nossa existência material, apoiado em servir ao próximo também no trabalho da caridade, da ajuda àquele que também precisa de um conforto e não tem meios de consegui-lo, se nós pudermos dar essa ajuda dentro das nossas condições, seja ajudando a limpar uma casa, a fazer qualquer trabalho de limpeza dentro do campo de moradia da pessoa, não importa onde ela more, servi-la de alguma maneira com alguma coisa que ela esteja precisando na sua casa, um móvel mesmo, ou que não utilizemos mais, ou que compremos novos, né? Para dar a essa pessoa, para que ela possa também ter dentro da sua casa aquele conforto que temos na nossa, isso naturalmente vai melhorar o nosso conforto, nós vamos conseguir um descanso mais justo. Então podemos, sim, em nossas preces, pedir o conforto material. Sem dúvida nenhuma, Deus irá ouvir as nossas preces e irá nos dar a ajuda de que necessitamos. Mas é importante fazermos também a nossa parte, servindo aqueles que ainda nem mesmo sabem pedir. Ele diz: aguarda tolerância para as falhas possíveis que venhas a cometer. Entretanto, esquece igualmente as ofensas de que te faças objeto ou as dificuldades que alguém te imponha. Então, é quase um complemento daquela outra questão, né? Então, nós pedimos a Deus para que nos perdoe das nossas falhas, dos nossos erros, e pedimos igualmente que façamos pelos nossos irmãos, pelos nossos semelhantes, mas poucas vezes exercitamos aqui essa parte da tolerância que tanto pedimos para que Deus tenha conosco. Poucas vezes buscamos compreender que às vezes as palavras rudes, as ações impensadas, como ele diz aqui, as dificuldades que alguém coloque em nossa vida para que a gente consiga prover as nossas necessidades, poucas vezes pensamos que aquela pessoa não está provida ainda de entendimento, que é alguém ignorante naquele pensamento. Se buscarmos olhar as pessoas que nos rodeiam, que passam pela nossa vida, ainda que seja de minutos e que nos trazem algum desconforto, olharmos para elas como alguém que ainda não compreende, de alguma forma teremos ainda mais facilidade para rapidamente sermos tolerantes e entendermos as ofensas. E assim, sem dúvida nenhuma, a nossa rogativa a Deus será mais equilibrada e será muito mais de consideração, vamos dizer assim. A nossa rogativa pedindo a Deus que nos perdoe terá um peso muito grande quando nós já fazemos aquilo que falamos, como lá no versículo do nosso querido Mateus 7,12, né? Fazer aos outros que gostaríamos que os outros nos fizessem. Ele diz: requisita a consideração e a simpatia dos semelhantes para que te harmonizes contigo mesmo. Todavia, oferece aos outros a consideração e a simpatia de que carecem,
para que não lhes falhem o equilíbrio e a tranquilidade. Então nós pedimos, rogamos sempre que as pessoas sejam harmoniosas para conosco, nos entendam as nossas fraquezas, as nossas dificuldades. É assim que gostaríamos que fosse mesmo, Porque sabemos que não somos assim tão fortes e nem desprovidos de falhas, de gestos impensados. E gostaríamos que as pessoas em nosso redor nos entendessem nessas dificuldades. Então a gente pede aqui para que haja sim a simpatia dos semelhantes para conosco e a harmonia dentro de nós. Mas vamos oferecer isso também. Sejamos simpáticos àqueles que não estão em equilíbrio, que não estão em tranquilidade. Seremos de alguma forma aquele que sirva de apoio, que possa ajudar aos nossos irmãos que estejam em desequilíbrio e que estejam perturbados. Ao invés de aumentarmos a perturbação e desequilíbrio com palavras ofensivas e de alguma forma intolerantes, sejamos simpáticos e busquemos harmonizar como gostaríamos que nos fosse feito também. Diz: suplica o auxílio do Senhor na sustentação de tua paz. Contudo, não sonegues auxílio ao Senhor para que haja sustentação na paz dos outros. Olha que maravilhosa essa lição, Então nós pedimos a Deus que nos dê a paz. E é importante isso, que nós tenhamos paz dentro de nós. Mas é importante também que a gente não deixe de ter paz com os outros. Pensamentos em desequilíbrio e desarmonia para com os outros é falta de paz. Uma paz que já está começando em nós e que levamos àqueles que estão em nossa volta. Quantas vezes nós saímos de casa com tempo curto, às vezes por falta de cuidado próprio com o horário, e passamos a querer que os outros abram caminho à nossa frente, seja no carro, seja no ônibus, na via pública, no ônibus. A gente começa a achar que os outros estão atrapalhando a nossa vida e começamos a tirar a paz dos outros, pedindo rapidamente para que passem, para que nos deixe passar. Outras vezes, em filas, filas de mercados, de bancos, em todos os lugares, a gente começa a ficar impaciente com a situação que está ali da fila e começamos a tirar também a paz dos outros, reclamando, falando, esbravejando. Nos momentos em que vivemos é muito natural as críticas com relação às questões públicas, de gestão pública, e quantas vezes não somos nós os que levam as palavras de desequilíbrio, reclamando sobre a atitude deste ou daquele político, que nós já sabemos de alguma forma que são homens assim como nós, cheios de falhas. Então a gente começa a falar com um parente, com um vizinho, com um colega de trabalho, e muitas vezes a pessoa estava bem e nós tiramos a paz dessa pessoa. Então, se pedimos paz ao Senhor, levemos paz aos que estão em nossa volta também. Tudo isso nós vamos fazer para melhorar o nosso estado de espírito, nosso crescimento espiritual. E esse próximo parágrafo aqui do Emmanuel é bem claro com relação a isso. Ele diz: a árvore se alimenta com os recursos do solo, produzindo frutos que não consome. Tudo que fizermos de acordo com os nossos pedidos nas preces e as nossas ações são alimentos que vamos receber de Deus. Esses pedidos que nós vamos receber de Deus, de Jesus, dos bons espíritos para a nossa vida, que irão nos ajudar ao equilíbrio, nos fará produzir frutos de amor, de luz ao nosso próximo. E este irá viver sobre aquela luz. Não seremos nós que vamos desfrutar desse benefício, sim aquele que está recebendo o que nós recebemos de Deus, aqueles que estão recebendo as palavras, as atitudes, os pensamentos, a paz que vem de nós e que nós recebemos de Deus pelo nosso pedido em prece. Eles irão consumir isso
através das nossas ações. Assim falando, a lâmpada que gasta toda a força da usina, toda a luz da usina, e deitando luz sobre cada um de nós, sem ela mesmo se beneficiar dessa própria luz, né? Sem ela, de alguma forma, utilizar dessa luz em benefício próprio. Ela nos serve com a sua luz. Ele diz, entre a rogativa e a concessão está o proveito. Então, entre os pedidos que fazemos a Deus e aquilo que nós recebemos, cabe-nos fazer um melhor proveito. E o melhor proveito será sempre quando estivermos produzindo frutos para que os outros possam consumir. Ele diz, afirma-nos o Evangelho que para Deus nada existe de impossível, mas de certo que Deus espera que cada um de nós faça o possível ao nosso próprio favor. Então, quando nós estamos fazendo tudo aquilo que nos é possível para com aqueles que estão em nosso redor, e nós podemos ver que essa lição falou disso todo momento, tudo aquilo que nós pedimos, nós devemos fazer. Enquanto nós fizermos o que está dentro das nossas possibilidades, Deus fará aquilo que nós não conseguimos fazer, porque para Ele não há o impossível, mas há a necessidade do nosso possível. Então esta é a lição para a nossa reflexão no dia de hoje. Que nós possamos ouvir essa narrativa, esta lição do nosso querido irmão Emmanuel, como aquele que procura fazer a reforma íntima. Quando nós falamos em reforma íntima, não é somente a modificação dos nossos hábitos, mas a ação das nossas atitudes. Assim como nós aprendermos através das reformas íntimas, no estudo do Evangelho, a orar, rogando a Deus, pedindo-lhe benefício perante as nossas necessidades mais íntimas, essa lição nos convida a agirmos de acordo com aquilo que pedimos. Será a forma mais eficaz de conseguirmos êxito nos nossos pedidos. Como diz na oração de São Francisco, é dando que se recebe. Façamos esse exercício, passemos a dar o melhor de nós, desde as ações do sentimento, do amor, do perdão, até as atitudes mais firmes com relação ao auxílio, à proteção do nosso semelhante, à prática da caridade. Se pudermos fazer isso com bastante afinco, com bastante vontade, sem dúvida nenhuma, teremos êxito nos nossos pedidos a Deus. Paz e luz a todos, que Deus nos abençoe.